Bem-vindos, caros ouvintes, ao programa Amplitude, mais uma realização do Instituto de Desenvolvimento e Expansão da Consciência. Eu, Ricardo Ida, com a mega querida, gatíssima Patrícia de Campos. Tudo bom, Paty? Tudo ótimo, obrigada por todo o exagero dos elogios, mas espero que estejam todos bem, né, os nossos ouvintes. E hoje a gente traz aí mais um tema para a expansão da consciência, que é a intenção do nosso programa, trazer para vocês informações cada vez mais e melhores, para que vocês possam conhecer todo esse universo de energia que nos cerca, não é isso, Ricardo? Hoje a gente tem um super convidado, uma pessoa também queridíssima, um amigo aí que a gente admira pelo seu trabalho, mas antes disso vamos falar sobre a frase do dia. Mensagem do dia. A vida é energia. Seu corpo é energia condensada, seus comportamentos arregimentam energia, suas realizações determinam o tipo de energia que exala a sua fonte interior. É uma mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Tudo bom, Thales? Tudo bem, boa tarde aí, grande mestre Ricardo Ida, boa tarde, Paty, querida, e todos os ouvintes aí sejam bem-vindos, e é uma honra, um grande prazer e muita alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, o tema hoje, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre reiki. Só que eu preciso apresentar o Thales, para isso eu vou precisar de água, drops, tudo, porque a garganta... porque o currículo aqui do Thales é gigante. Vamos lá, Thales Ribeiro é um professor, Reiki Master, Master PNL, para quem não sabe é programação neurolinguística, hipnoterapeuta, analista de perfil comportamental, coach, tarólogo, médium e por aí vai. Thales, me fala uma coisa, como é que começou o seu envolvimento com todas essas terapias holísticas e com esse universo muito mais amplo do que a ciência em si propaga? Pois é uma história maluca, né? E eu vou tentar fazer o possível para contar ela aqui hoje, de forma rápida. Bom, eu sou filho de pais cristãos protestantes, né? Então toda a minha educação, toda a minha formação foi baseada aí. E quando eu atingi a adolescência, eu tive uma crise, né, de identidade muito interessante, onde eu precisava encontrar o meu próprio caminho pelas minhas próprias escolhas, e que não fosse baseado por aquilo que tinham me ensinado, me falado, não somente por uma questão cultural, né? Bom, o tempo foi passando, e um dia eu encontrei uma cigana na minha vida. E é engraçado falar de cigano porque semana passada teve um programa aqui sobre ciganos. Só, né? Sobre ciganos, pois é, com a Valquíria. Uma querida também ouviu o programa, e eu encontrei uma cigana que mostrou pra mim que eu estava enganado, né? A gente acha que a gente tem todo o conhecimento, que a gente sabe de tudo, e no final das contas a gente não sabe de coisa nenhuma. Eu estava num momento assim da minha vida onde eu estava muito focado nas questões das ciências da matéria, né? Tudo que eu acreditava era aquilo que se podia provar e que os meus olhos conseguiam enxergar e as minhas mãos podiam tocar, e somente isso. Bom, essa cigana mostrou para mim, através de um jogo de cartas que eu não acreditava, que para mim, inclusive eu disse isso a ela, que era coisa de quem queria enganar a gente boba e abusar da fé alheia. Bem por aí mesmo. É onde eu fui parar, né? Enfim... Ela abriu um jogo de cartas e começou a falar coisas que somente eu sabia, ninguém mais. Então eu tive que abrir um pouco a minha percepção e tive que dar o braço a torcer de que existia mais do que só aquilo que eu estava entendendo, que eu estava conseguindo enxergar. Bom, ela me indicou ir até um instituto e fazer um curso de Reiki. Ela falou assim, olha, faz um curso de Reiki porque o Reiki vai te ajudar aí no trabalho que você faz. Até então eu trabalhava com programação neurolinguística, né, como terapia para mudança de padrões de comportamento, para ajudar pessoas na superação de desafios, limitações e traumas, enfim. E como ela tinha me conquistado pela pessoa maravilhosa que ela por ela ter me convencido, eu falei, deixa eu ver o que é esse negócio. E eu fui parar num curso de Reiki sem saber do que se tratava. Certo. Não tinha a menor ideia. Aí eu chego no instituto onde eu fui fazer o curso de Reiki, tem uma loja de Umbanda embaixo, que foi um choque pra mim, né?
e o Instituto Espiritualista, né? O Instituto voltado para pesquisas metafísicas. Então, é incrível, né? Então, o mestre que estava dando aula é uma pessoa extremamente espiritualizada e que tem uma relação e uma vivência extremamente grande no campo da mediunidade, espiritualidade, esoterismo, misticismo, enfim. Campo que você nunca tinha entrado na sua vida. Imagina, mas nem de longe. Para mim isso era tudo enganação, fruto, claro, de preconceito, de ignorância da minha parte, falta de conhecimento e cultural também, né? Fazia parte da minha educação. Enfim. Eu acho que, Thales, eu vou falar com a Patrícia, a gente vai precisar fazer uns 22 programas com você para contar toda a tua experiência. Só que assim, hoje a gente queria falar um pouquinho mais sobre esse universo do Reiki, no qual você é Master. Para quem não sabe, Master em inglês é mestre. Então vocês podem ter a noção aí da envergadura do cara que está aqui com a gente. É que hoje em dia muito se fala sobre Reiki, né? Você ouve falar muito de Reiki por aí, mas poucas pessoas sabem, na verdade, o que é o Reiki, né? Pois foi isso que eu fui descobrir lá nesse instituto. E eu descobri logo de cara, porque começou o curso e esse mestre, quando ele começou a falar, ele iniciou o curso dizendo assim: o Reiki, ele é uma energia cósmica, universal, e que é através de um reikiano, né, canalizada para cura, bem-estar e equilíbrio energético da pessoa. E Reiki não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade. Isso é importante. Deixa eu perguntar uma coisa, uma curiosidade. Eu sou filho de japonês e me parece que o Reiki, ele nasceu com um mestre chamado Mikao Usui, não é isso? Isso mesmo. O método Usui é o método tradicional do Reiki e o primeiro. Assim, na verdade, a história conta que o Dr. Usui, ele era um pesquisador, né, um estudioso, e ele estava buscando informações antigas, procurando pergaminhos, manuscritos, que trouxessem, para que ele encontrasse algo que ele nem sabia o que era, mas ele estava buscando algo. E um dia ele encontrou alguns pergaminhos, começou a estudar, e ali ele teve algumas... já de conhecimentos anteriores a ele, algumas coisas relacionadas a isso que não se chamava Reiki, mas tem a ver com o sistema do Reiki. Então ele foi orientado pelos mestres que ele tinha a se retirar, ele subiu até uma montanha e foi ter um período de meditação. E lá ele ficou até que os conhecimentos do Reiki, daquilo que ele tinha lido e daquilo que estava sendo trazido para ele naquele momento, fosse algo concreto, algo que ele realmente absorvesse, que fizesse parte dele. Mas você estava falando de um dos reikis, porque tem vários? Existem vários tipos de reiki. O reiki que a gente trabalha, que é esse reiki mais tradicional, que identifica o sistema do Dr. Usui, é o primeiro. Só que ele é um dos, porque existem outros mestres que ascensionaram e que também trabalham nessa energia, nesse raio de energia reiki. Eles têm uma vibração diferente, porém o objetivo é o mesmo. A gente tem, por exemplo, o Reiki Usui, que é esse. A gente tem o Karuna Reiki, que é a energia da compaixão. A gente tem o Theramai Reiki, que é do mestre Sai Baba. Então, é tudo Reiki. Assim, o que é o Reiki, né? Realmente. É uma energia cósmica que vem da fonte universal, que é canalizada. Por isso significa Reiki, né? O Rei significa essa energia universal, e que se identifica com o Ki da pessoa, né? O Ki é a energia que está dentro, é a centelha divina, é aquilo que mantém o ser vivo. Então, quando essa energia, o Rei cósmica, se conecta com o Ki, que é a energia de dentro da pessoa, essa conexão faz uma movimentação energética para que se tenha um equilíbrio, para que se restabeleça saúde, bem-estar, e que se relaciona muito fortemente com chakras, né? Bacana, a gente vai falar bastante sobre chakras. Agora, outra coisa que me chama a atenção é que pela história, quando eu fiz a minha formação de reikiano, dizia que o imperador japonês, né, durante a Primeira e a Segunda Guerra, utilizou muito do reiki como uma terapia de cura para os soldados japoneses, né? Não é isso? Sim, é isso mesmo. E é interessante que, na verdade, agora a nossa ciência
ocidental está despertando novamente para esses conhecimentos milenares e que foram tão importantes e fizeram tanta diferença assim. Se a gente for buscar historicamente, se a gente for buscar mais na cultura oriental, asiática, a gente vai perceber que isso nunca saiu de moda e se usa cada vez mais. Os hospitais, tem um hospital, se não me engano, na China, onde o reiki ele é obrigatório, ele faz parte de todo o processo de cura e de tratamento. Na Universidade da Califórnia, hoje já é obrigatório nos cursos de medicina que se tenha o reiki, né? E aqui no Brasil a gente já tem alguns hospitais, a gente já tem também algumas universidades que estão trazendo o reiki. A gente já tem a chancela, a Organização Mundial da Saúde fala que o reiki ele é uma terapia, uma ciência para o bem-estar da humanidade. Então, foi utilizado mesmo dessa maneira, foi utilizado ao longo do tempo e de uns anos para cá isso tem sido resgatado. Eu posso dizer assim de forma, então, vou até dizer meio grosseira, né? Assim, uma forma mais generalizada, que reiki, então, ele é a cura através das mãos? Pode sim. Na verdade, o reiki ele vem da seguinte forma, como um raio que entra pelo coronário do reikiano, ele passa pelo cardíaco e passa pelos braços e através das mãos, através do toque, essa energia ela é expandida, ela ganha uma velocidade maior. Então, por isso que os processos de cura se aceleram. É uma terapia complementar à medicina tradicional. A gente usa reiki, inclusive, em pessoas que estão em quadro depressivo, porque a gente parte do princípio que o ser humano ele é sistêmico, né? Então, a energia e o corpo físico eles são uma coisa só. Só que a energia ela antecede o corpo físico. Então, é o nosso campo de defesa. Então, quando energeticamente a gente está desequilibrado, é onde a gente somatiza, é onde o corpo ele começa a manifestar as doenças, os desequilíbrios.